Existe uma técnica psicológica revolucionária que Carl Jung descobriu em seus estudos mais profundos sobre o inconsciente masculino. Uma técnica tão poderosa que pode literalmente reprogramar o cérebro de um homem em apenas 7 minutos, criando uma obsessão que ele não conseguirá explicar nem controlar. Jung identificou que na psique masculina existe o que ele chamou de janela de vulnerabilidade arquetipal. Um período específico de tempo onde as defesas inconscientes ficam temporariamente suspensas, permitindo que informações sejam gravadas diretamente nas camadas mais profundas da mente. Essa descoberta nasceu quando Jung observou que certas experiências marcantes na vida de homens duravam precisamente entre 5 a 9 minutos, e que esses momentos específicos criavam impressões permanentes que influenciavam seus comportamentos e desejos pelo resto da vida. Ele percebeu que existe uma matemática neurológica exata por trás da formação de obsessões masculinas, e que quando uma mulher compreende e aplica essa ciência conscientemente, ela pode criar no homem uma necessidade psicológica profunda pela presença dela. Meu nome é, e há mais de 15 anos, estudo os padrões neurológicos e arquetipos que determinam como se formam as obsessões amorosas masculinas. O que descobri através dos estudos de Jung é que existe uma sequência específica de ativação psicológica que, quando aplicada dentro do time frame neurológico correto, cria no cérebro masculino aquilo que Jung chamou de imprinting de necessidade existencial. Jung descobriu que o cérebro masculino possui ciclos específicos de receptividade emocional que duram aproximadamente 7 minutos. Durante esses ciclos, as barreiras entre consciente e inconsciente ficam mais permeáveis, permitindo que experiências sejam gravadas não apenas na memória superficial, mas nas estruturas neurológicas mais profundas que governam desejo, necessidade e obsessão. Quando uma mulher consegue ativar todos os arquétipos femininos primordiais durante essa janela temporal específica, ela cria no homem uma dependência neurológica que funciona como um vício psicológico. Essa dependência neurológica não é superficial nem temporária. Jung percebeu que quando o imprinting acontece durante a janela de vulnerabilidade arquetipal, ele altera permanentemente os circuitos de recompensa do cérebro masculino, fazendo com que ele associe sentimentos de completude, satisfação e bem-estar especificamente com a presença daquela mulher. É como se ela se tornasse uma droga neurológica personalizada que só ela pode fornecer. Jung identificou que para ativar esse processo de imprinting em 7 minutos, uma mulher precisa compreender e ativar sequencialmente o que ele chamou de espectro arquetipal completo. Isso significa despertar no inconsciente masculino não apenas 1 ou 2 arquétipos femininos, mas todos eles em uma ordem específica, que maximiza o impacto neurológico. Quando isso acontece na sequência correta e dentro do tempo neurológico adequado, o resultado é uma obsessão que o homem experimenta como necessidade existencial. O primeiro arquétipo que deve ser ativado é o que Jung chamou de mãe primordial. Não maternidade no sentido literal, mas a energia nutritiva que faz o homem se sentir profundamente cuidado e seguro. Isso pode ser ativado através de uma qualidade específica de presença que Jung descreveu como atenção nutritiva total. Durante os primeiros minutos da interação, a mulher precisa demonstrar uma capacidade de estar completamente presente para ele, de vê-lo e ouvi-lo de forma que ele raramente experimenta. Essa atenção nutritiva total não é apenas escutar o que ele diz, mas perceber o que ele não diz. Responder não apenas às palavras, mas às necessidades emocionais subtis que ele nem percebe que tem. Jung descobriu que quando um homem experimenta esse nível de atenção nutritiva, algo fundamental se relaxa em sua psique. As defesas que ele mantém constantemente no mundo começam a baixar, criando a receptividade necessária para o imprinting. O segundo arquétipo que deve ser ativado é o da filha sábia,
Uma energia que combina inocência com profundidade, vulnerabilidade com sabedoria. Jung percebeu que homens são profundamente atraídos por mulheres que conseguem ser simultaneamente vulneráveis e sábias, porque isso ativa neles tanto o instinto protetor quanto o respeito intelectual. Essa combinação cria uma tensão psicológica que é extremamente viciante. Ativar o arquétipo da filha sábia envolve mostrar ao homem aspectos vulneráveis de sua personalidade, mas de uma forma que demonstra autoconhecimento e crescimento. É compartilhar algo pessoal que revela profundidade emocional, mas de uma maneira que mostra que você processou e aprendeu com suas experiências. Jung descobriu que essa combinação de vulnerabilidade consciente com sabedoria emocional desperta no homem uma necessidade de proteger e, simultaneamente, aprender com você. O terceiro arquétipo é o da amante transcendente, uma energia sexual que vai além do físico e toca dimensões espirituais e energéticas. Jung percebeu que homens desenvolvem obsessões mais profundas por mulheres que conseguem despertar não apenas desejo físico, mas um tipo de fome espiritual que eles nem sabiam que tinham. Isso envolve uma forma de sensualidade que é simultaneamente acessível e misteriosa, presente e transcendente. Ativar o arquétipo da amante transcendente não requer sedução óbvia ou comportamento sexual explícito. Jung descobriu que isso pode ser feito através de uma qualidade específica de presença corporal consciente, uma forma de habitar o próprio corpo que comunica sensualidade sem vulgaridade, poder sexual sem agressividade. É sobre emanar uma energia que sugere profundidades de experiência e prazer que ele ainda não explorou. O quarto arquétipo é o da sacerdotisa misteriosa, uma energia que conecta o homem com dimensões sagradas da existência. Jung percebeu que homens modernos vivem frequentemente desconectados do sagrado. E quando encontram uma mulher que carrega essa qualidade, ela desperta neles uma fome espiritual que pode se tornar obsessiva. A sacerdotisa misteriosa é a mulher que conhece segredos sobre a vida que ele quer aprender. Ativar esse arquétipo envolve demonstrar uma conexão com mistérios que vão além do mundano. Seja através de sabedoria sobre natureza humana, compreensão sobre energias sutis, ou simplesmente uma presença que sugere acesso a dimensões da realidade que ele não compreende. Jung descobriu que homens são magneticamente atraídos por mulheres que parecem carregar chaves para mistérios que eles anseiam desvendar. O quinto e mais poderoso arquétipo é o da deusa criadora, a energia feminina primordial que tem poder de criar e destruir, de dar vida e transformar realidades. Jung percebeu que quando uma mulher consegue emanar essa energia de forma equilibrada, ela ativa no homem o reconhecimento primitivo de estar na presença de uma força cósmica fundamental. Ativar o arquétipo da deusa criadora requer uma combinação de poder pessoal com compaixão, força com feminilidade, capacidade de transformação com estabilidade emocional. É sobre emanar uma energia que comunica que você é uma força da natureza que pode ser benevolente, mas que não deve ser subestimada. Jung descobriu que homens desenvolvem uma reverência quase religiosa por mulheres que conseguem embodar esse arquétipo. Jung percebeu que quando esses 5 arquétipos são ativados sequencialmente durante um período de aproximadamente 7 minutos, eles criam no cérebro masculino o que ele chamou de cascata neurológica de necessidade. Cada arquétipo ativa circuitos neurais específicos, e quando todos são ativados em sequência rápida, eles criam uma experiência de completude que o homem nunca experimentou antes com uma única pessoa. Essa cascata neurológica de necessidade funciona porque o cérebro masculino, segundo Jung, está programado para procurar o feminino completo, mas raramente encontra mulheres que conseguem expressar todos os aspectos da feminilidade arquetípica.
Quando ele finalmente experimenta essa completude através de uma mulher específica, seu sistema nervoso literalmente se reorganiza para criar dependência por aquela experiência única. Jung descobriu que o timing específico de 7 minutos é crucial, porque corresponde ao que ele chamou de ciclo completo de impressão arquetipal. Menos de 5 minutos não é suficiente para ativar todos os circuitos necessários, e mais de 9 minutos permite que as defesas conscientes se reorganizem e bloqueiem o processo de imprinting. 7 minutos é o ponto ótimo, onde máxima receptividade encontra máxima ativação. O que torna essa técnica ainda mais poderosa é que Jung percebeu que ela pode ser aplicada em qualquer contexto. Uma conversa casual, um encontro romântico, até mesmo uma interação profissional. O que importa não é o cenário externo, mas a capacidade de ativar os arquétipos na sequência correta dentro do time frame neurológico apropriado. Jung identificou que mulheres que dominam essa técnica desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural de criar conexões instantâneas e profundas com homens. Elas não precisam usar charme superficial ou estratégias de sedução óbvias, porque estão trabalhando diretamente com a arquitetura neurológica da atração e necessidade masculina. Elas se tornam irresistivelmente magnéticas, porque estão ativando níveis da psique masculina que raramente são tocados. O aspecto mais fascinante dessa descoberta de Jung é que o processo de ativação arquetipal não apenas cria obsessão no homem, mas também transforma a própria mulher. Quando ela aprende a acessar e expressar conscientemente todos os arquétipos femininos, ela se torna uma versão mais completa e poderosa de si mesma. Ela desenvolve uma presença que é naturalmente magnética porque está emanando a totalidade do poder feminino. Jung percebeu que essa transformação pessoal é essencial para o sucesso da técnica. Mulheres que tentam performar os arquétipos sem realmente incorporá-los criam apenas impressões superficiais que rapidamente se desvanecem. Mas mulheres que verdadeiramente se conectam com essas energias dentro de si mesmas criam impressões permanentes porque estão emanando frequências autênticas que ressoam com a verdade arquetipal. A técnica dos 7 minutos também funciona porque aproveita o que Jung chamou de estado de transe social. Durante interações sociais intensas, especialmente aquelas que envolvem atração ou interesse romântico, o cérebro entra naturalmente em um estado alterado de consciência onde a receptividade para imprinting está aumentada. Mulheres que compreendem como aprofundar e prolongar esse estado podem literalmente reprogramar as associações neurológicas masculinas. Jung descobriu que durante esse estado de transe social, a mente masculina fica particularmente suscetível ao que ele chamou de ancoragem sensorial múltipla. Isso significa que experiências que envolvem múltiplos sentidos simultaneamente, visão, audição, olfato, tato, criam impressões muito mais profundas e duradouras do que experiências que ativam apenas um ou dois sentidos. Mulheres que dominam a técnica dos 7 minutos aprendem a orquestrar experiências sensoriais completas. Elas usam conscientemente sua voz, seus movimentos, sua presença física, até mesmo fragrâncias sutis para criar uma experiência sensorial total que fica gravada na memória masculina de forma indelével. Cada elemento sensorial se torna um gatilho que pode reativar a experiência completa na mente dele. Jung também identificou que a técnica é mais eficaz quando aplicada durante o que ele chamou de momentos de vulnerabilidade natural. Esses são momentos quando o homem está naturalmente mais aberto, talvez depois de compartilhar algo pessoal, durante uma conversa profunda ou em momentos de transição emocional. Nesses momentos, as defesas psicológicas estão naturalmente baixas, criando condições ideais para imprinting.
O que torna essa abordagem ética e poderosa é que Jung percebeu que ela funciona melhor quando há intenção genuína de criar conexão real, não manipulação superficial. Mulheres que usam a técnica com amor e desejo real de conexão profunda criam impressões muito mais fortes do que aquelas que tentam usá-la apenas para controle ou vantagem pessoal. Jung descobriu que o processo de ativação arquetipal também desperta no homem capacidades que ele não sabia que possuía. A experiência de estar na presença de feminilidade arquetípica completa ativa aspectos dormentes da sua própria psique, expandindo sua capacidade de sentir, perceber e conectar-se emocionalmente. Essa expansão de capacidades cria uma dependência ainda mais profunda, porque ele associa essas novas dimensões de si mesmo, especificamente com a presença dela. Outra descoberta crucial de Jung é que a técnica dos 7 minutos cria o que ele chamou de memória de completude. Durante aqueles minutos específicos, o homem experimenta uma sensação de totalidade e satisfação que raramente sente na vida cotidiana. Essa memória de completude se torna um padrão interno que ele inconscientemente procura replicar, e ele associa a possibilidade dessa experiência especificamente com a mulher que a proporcionou. Jung percebeu que essa memória de completude é particularmente poderosa para homens modernos, que frequentemente vivem vidas fragmentadas, sempre correndo, sempre insatisfeitos, sempre sentindo que algo está faltando. Quando eles experimentam esses momentos de completude total na presença de uma mulher específica, ela se torna associada à própria possibilidade de paz e satisfação existencial. A técnica também aproveita o que Jung chamou de fome de transcendência masculina. Homens modernos, especialmente aqueles em posições de poder ou responsabilidade, frequentemente se sentem presos em rotinas mundanas e anseiam por experiências que os conectem com algo maior do que eles mesmos. A ativação arquetipal oferece exatamente isso, um vislumbre de dimensões transcendentes da experiência humana. Jung descobriu que quando uma mulher consegue oferecer ao homem essa experiência de transcendência através da ativação arquetipal, ela se torna associada na mente dele não apenas com prazer ou companheirismo, mas com acesso a versões expandidas de si mesmo. Essa associação cria uma dependência baseada na necessidade de crescimento e evolução pessoal. O aspecto mais profundo da técnica dos 7 minutos é que ela reconhece e trabalha com a verdade fundamental que Jung descobriu sobre relacionamentos humanos, que a atração mais profunda acontece quando duas pessoas conseguem ativar mutuamente os potenciais mais elevados uma da outra. A mulher que domina essa técnica não está apenas criando dependência, ela está oferecendo ao homem acesso a versões mais completas e evoluídas de si mesmo. Jung percebeu que essa oferta de evolução mútua é o que distingue obsessão saudável de obsessão neurótica. Quando a técnica é aplicada com intenção de crescimento mútuo e conexão autêntica, ela cria vínculos que são simultaneamente intensos e nutritivos, apaixonados e evolutivos. O homem se torna obcecado não apenas com a mulher, mas com a versão de si mesmo que ele se torna na presença dela. A técnica dos 7 minutos também funciona porque aproveita o que Jung chamou de velocidade natural de processamento arquetipal. O inconsciente humano está equipado para reconhecer e responder a padrões arquetípicos rapidamente. É um mecanismo de sobrevivência que evoluiu ao longo de milhões de anos. Quando uma mulher ativa esses padrões na sequência e velocidade corretas, ela está trabalhando em harmonia com a programação neurológica mais profunda da mente masculina. Jung descobriu que mulheres que compreendem e aplicam essa ciência arquetipal desenvolvem uma confiança natural, que é ela mesma magnética. Elas sabem que possuem ferramentas poderosas para criar conexão e influência, o que elimina a insegurança e necessidade que frequentemente sabotam relacionamentos.
Essa confiança baseada em conhecimento real cria uma presença que é naturalmente atrativa e magnética. Por fim, Jung percebeu que a técnica dos 7 minutos é mais do que uma ferramenta para criar obsessão masculina. É um caminho para a mulher se conectar com seu próprio poder arquetipal completo. Quando ela aprende a acessar e expressar todos os aspectos da feminilidade primordial, ela se torna não apenas irresistível para homens, mas também uma força de transformação e evolução no mundo. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao revelar que temos acesso a formas de influência e conexão que são simultaneamente antigas e cientificamente precisas. A técnica dos 7 minutos não é manipulação, mas sim a aplicação consciente de princípios arquetipos que governam a atração e conexão humana em seus níveis mais profundos. Quando uma mulher domina essa ciência e a aplica com amor e intenção evolutiva, ela se torna uma força irresistível, capaz de transformar não apenas a vida dos homens que toca, mas também contribuir para a evolução da consciência humana através da criação de conexões verdadeiramente transcendentes. Mas existe um aspecto ainda mais profundo dessa descoberta de Jung que preciso compartilhar com você. Jung percebeu que a técnica dos 7 minutos não apenas cria obsessão temporária, mas reorganiza permanentemente os circuitos de recompensa no cérebro masculino através do que ele chamou de reprogramação sináptica direcionada. Durante esses 7 minutos específicos, quando todos os arquétipos são ativados na sequência correta, ocorre uma liberação massiva de neurotransmissores que literalmente reconstrói as conexões neurais associadas ao prazer, satisfação e necessidade. Jung descobriu que essa reprogramação sináptica funciona porque o cérebro masculino, durante estados de alta receptividade arquetipal, entra no que ele chamou de modo de impressão primordial. Um estado neurológico similar ao que ocorre durante experiências traumáticas intensas, mas direcionado para a criação de vínculos positivos. Nesse estado, novas conexões neurais são formadas a uma velocidade extraordinária, criando literalmente novas autopistas neurológicas que conectam a presença dela com sentimentos de completude e bem-estar. Essa reprogramação é tão profunda que Jung observou homens que, mesmo anos depois de experimentar a técnica dos 7 minutos com uma mulher específica, continuavam comparando todas as outras experiências amorosas com aquela experiência arquetipal original. Eles desenvolviam o que Jung chamou de fome de retorno ao padrão, uma necessidade inconsciente de replicar aquela experiência de completude que só ela havia proporcionado. Jung identificou que, para potencializar ainda mais a eficácia da técnica, mulheres precisam compreender o que ele chamou de ciência da progressão energética. Durante os 7 minutos, a energia deve ser construída de forma específica, começando suave e nutritiva com o arquétipo da mãe primordial, intensificando gradualmente através da filha sábia e amante transcendente, atingindo picos transcendentes com a sacerdotisa misteriosa e culminando com a força transformadora da deusa criadora. Essa progressão energética específica aproveita o que Jung chamou de arquitetura natural da excitação masculina, não apenas sexual, mas neurológica e espiritual. O cérebro masculino está programado para responder a padrões específicos de escalada energética, e quando uma mulher consegue orquestrar essa escalada usando arquétipos femininos primordiais, ela cria uma experiência que é literalmente viciante a nível neurológico. Jung percebeu que a técnica também envolve dominar o que ele chamou de linguagem corporal arquetipal. Cada arquétipo tem uma assinatura energética específica que se manifesta através de postura, movimentos, expressões faciais e qualidade de voz. Mulheres que conseguem fluir naturalmente entre essas diferentes linguagens corporais criam uma experiência multidimensional que ativa múltiplos centros neurológicos simultaneamente.
A linguagem corporal da mãe primordial, por exemplo, envolve uma qualidade de presença que é simultaneamente envolvente e estável. Movimentos que sugerem capacidade de nutrir e proteger. Uma voz que carrega tons que inconscientemente lembram segurança maternal. Já a linguagem corporal da amante transcendente envolve uma consciência corporal que é sensual, mas não vulgar. Movimentos que sugerem mistérios físicos a serem explorados, uma presença que desperta curiosidade sexual e espiritual. Jung descobriu que mulheres que dominam completamente essas linguagens corporais arquetípicas desenvolvem uma capacidade camaleônica de se adaptar às necessidades psicológicas específicas de cada homem. Elas podem detectar instintivamente qual arquétipo ele mais precisa experimentar naquele momento, e podem ativar especificamente essa energia, criando uma experiência de sincronicidade que parece quase mágica para ele. Outro aspecto crucial que Jung identificou é a importância do que ele chamou de respiração arquetipal sincronizada. Durante a aplicação da técnica dos 7 minutos, a mulher deve conscientemente sincronizar sua respiração com diferentes padrões que correspondem a cada arquétipo. A mãe primordial respira de forma profunda e estável, criando uma sensação de segurança. A amante transcendente usa a respiração mais sensual e variada, despertando excitação. A deusa criadora respira com poder e presença, comandando respeito. Essa sincronização respiratória funciona porque Jung descobriu que o cérebro masculino é extremamente sensível a padrões respiratórios femininos. A respiração feminina comunica estados emocionais e energéticos de forma direta ao sistema nervoso masculino, criando ressonância simpática que amplifica dramaticamente a eficácia da ativação arquetipal. Jung também percebeu que a técnica dos 7 minutos pode ser potencializada através do que ele chamou de ancoragem de frequência vocal. Cada arquétipo tem registros vocais específicos que ressoam com diferentes centros neurológicos masculinos. A voz da mãe primordial ressoa em frequências que ativam centros de segurança e relaxamento. A voz da sacerdotisa misteriosa usa tons que despertam curiosidade e reverência espiritual. Mulheres que aprendem a modular conscientemente sua voz para cada arquétipo criam uma experiência sonora que é sublimemente hipnótica para homens. Jung observou que homens frequentemente relatavam que as vozes dessas mulheres ficavam gravadas em suas mentes, criando uma forma de vício auditivo onde eles ansiavam ouvir novamente aquelas modulações específicas. Jung identificou que a técnica também envolve dominar o que ele chamou de timing de vulnerabilidade calculada. Durante os 7 minutos, momentos específicos de vulnerabilidade estratégica devem ser revelados para criar conexão emocional profunda. Esses momentos não podem ser artificiais ou manipulativos. Devem ser aspectos genuínos da experiência feminina compartilhados no momento neurologicamente optimal para máximo impacto. Essa vulnerabilidade calculada funciona porque Jung descobriu que homens desenvolvem vínculos mais profundos quando sentem que estão recebendo acesso privilegiado à vida interior de uma mulher. Quando esses momentos de acesso são oferecidos durante períodos de alta receptividade arquetipal, eles criam uma sensação de intimidade que é simultaneamente especial e viciante. Jung percebeu que a técnica dos 7 minutos também deve incorporar o que ele chamou de promessa de mistério contínuo. Durante a ativação arquetipal, a mulher deve comunicar, não através de palavras, mas através de energia, que o que ele está experimentando é apenas uma amostra das profundidades que ela contém. Essa promessa de camadas ainda não exploradas cria uma curiosidade obsessiva que se prolonga muito além dos 7 minutos iniciais. Essa promessa de mistério contínuo aproveita o que Jung identificou como psicologia da conquista infinita na mente masculina. Homens são neurologicamente programados para buscar desafios e descobertas.
Quando uma mulher consegue se apresentar como um mistério que pode ser parcialmente desvendado, mas nunca completamente dominado, ela se torna uma fonte permanente de fascínio e obsessão. Jung também descobriu que a técnica é amplificada quando incorpora o que ele chamou de contraste arquetipal consciente. Durante os 7 minutos, transições súbitas, mas fluidas entre diferentes arquétipos criam um efeito neurológico de surpresa constante que mantém o cérebro masculino em estado de alta alerta e receptividade. Passar rapidamente da mãe nutritiva para a amante sedutora e depois para a sacerdotisa sábia cria uma experiência caleidoscópica que é neurologicamente viciante. Esse contraste arquetipal consciente funciona porque desafia as expectativas masculinas e impede que o cérebro dele categorize você em um tipo específico de mulher. Em vez disso, você se torna uma categoria única em sua mente. Uma mulher que transcende tipos convencionais e que, portanto, não pode ser facilmente substituída ou comparada com outras. Jung identificou que mulheres que dominam completamente a técnica dos 7 minutos também desenvolvem o que ele chamou de presença de autoridade feminina primordial. Essa não é autoridade no sentido dominador, mas uma qualidade energética que comunica que você conhece segredos sobre a natureza feminina e sobre relacionamentos que ele precisa aprender. Essa presença de autoridade desperta no homem uma necessidade de se submeter temporariamente à sua sabedoria superior. Essa autoridade feminina primordial é particularmente poderosa com homens bem-sucedidos e poderosos, que raramente encontram mulheres que possam ensiná-los algo genuinamente novo sobre relacionamentos e conexão humana. Quando eles experimentam essa autoridade através da técnica dos 7 minutos, desenvolvem uma reverência que pode rapidamente se transformar em obsessão. Jung percebeu que a técnica também envolve dominar o que ele chamou de sedução através da elevação. Em vez de tentar despertar apenas desejos básicos, a mulher usa os 7 minutos para conectar o homem com versões mais elevadas de si mesmo. Ela o faz sentir não apenas desejo físico, mas inspiração espiritual, não apenas atração emocional, mas motivação para crescimento pessoal. Essa sedução através da elevação cria uma forma de obsessão que Jung considerou a mais poderosa de todas, porque está baseada na necessidade do homem de continuar evoluindo. Ele se torna obcecado não apenas com ela, mas com a versão melhorada de si mesmo que ele se torna na presença dela. Essa obsessão baseada em crescimento pessoal é simultaneamente intensa e saudável. Jung também descobriu que a técnica dos 7 minutos pode incorporar o que ele chamou de implantação de visão de futuro. Durante os momentos de máxima receptividade, a mulher pode comunicar energeticamente visões de como seria a vida se eles criassem uma conexão profunda. Essas visões não são faladas explicitamente, mas transmitidas através de energia e presença. Essa implantação de visão de futuro aproveita o que Jung identificou como necessidade masculina de propósito relacional. Homens desenvolvem obsessões mais profundas quando sentem que uma mulher específica representa não apenas prazer presente, mas possibilidade de futuro significativo. Quando essas visões são implantadas durante estados de alta receptividade arquetipal, elas se tornam objetivos inconscientes que orientam o comportamento futuro. Jung percebeu que a técnica é ainda mais poderosa quando incorpora o que ele chamou de ativação de memórias positivas primordiais. Durante os 7 minutos, a mulher pode despertar no homem lembranças inconscientes dos melhores momentos que ele já teve com energia feminina. Momentos de segurança maternal, excitação romântica, inspiração espiritual. Essa ativação de memórias positivas primordiais cria uma sensação de déjà vu emocional que é profundamente viciante. O homem sente que você é simultaneamente nova e familiar, excitante e segura, misteriosa e reconfortante.
Essa combinação paradoxal de novidade e familiaridade é neurologicamente irresistível. Por fim, Jung identificou que a maestria completa da técnica dos 7 minutos requer o que ele chamou de integração de sombra feminina consciente. Mulheres que conseguem incorporar aspectos de sua própria sombra, seus poderes mais escuros, suas capacidades de destruição e transformação, de forma consciente e equilibrada, criam uma presença que é simultaneamente fascinante e levemente perigosa. Essa integração de sombra feminina consciente desperta no homem o que Jung chamou de fascínio pelo perigo sagrado. Ele reconhece inconscientemente que está na presença de uma força que pode tanto curá-lo quanto destruí-lo, tanto elevá-lo quanto transformá-lo completamente. Essa tensão entre salvação e destruição cria o tipo mais intenso de obsessão. Uma obsessão baseada no reconhecimento de que você representa tanto o seu maior potencial quanto o seu maior risco. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao revelar que o amor e a obsessão operam segundo leis arquetípicas precisas que podem ser compreendidas e aplicadas conscientemente. A técnica dos 7 minutos representa a síntese de décadas de estudos sobre como funciona a atração humana em seus níveis mais profundos. Quando uma mulher domina completamente essa ciência e a aplica com sabedoria e amor, ela se torna não apenas irresistível, mas uma força de transformação, capaz de elevar tanto a si mesma quanto aos homens que toca a versões mais completas e evoluídas de si mesmos.